Olá, pessoal. Eu sou Emerson Cavalcante e este é o nosso estudo do NEP, o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho V de Jesus. Convite para as nossas redes sociais, seja na página do Facebook, que você deve curtir, assim como no canal do YouTube. Você deve se inscrever e deixar lá, então, seus comentários, suas sugestões, compartilhar os vídeos, acionar o sino de notificações para receber os novos vídeos das atividades semanais do V de Jesus. Aqui às segundas-feiras, sempre às 20 horas, o nosso estudo do Novo Testamento, conectado ao Antigo Testamento, à luz da doutrina consoladora, à luz do Espiritismo cristão. Na nossa série Romanos, verso a verso. Esta tem sido, então, a nossa caminhada de tratar a respeito dessa carta de Paulo aos Romanos, em que Paulo, então, vai explanar para a gente a respeito da mensagem do Evangelho. Entendemos ser esta a principal carta no sentido de ensino doutrinário, né, de ensino do Evangelho, a preocupação principal de Paulo aí de detalhar melhor para a gente este ensino que ele próprio dissera, não recebera de homem algum, mas do próprio Jesus Cristo. Aquele Jesus Cristo ressurreto, o Jesus Cristo que retorna após a morte da cruz para testemunhar a sua imortalidade diante do seu grupo de discípulos. É aquilo que revigorou, aquilo que revitalizou aquele grupo dos discípulos, apóstolos de Jesus, esta mensagem da imortalidade, essa mensagem que vem nos dizer que, de fato, aquilo que permanece é tudo aquilo que está conectado à vida eterna, à vida do Espírito. E o olhar muda. E por isso a proposta central da mensagem do Cristo é a mudança, é a nova forma de ser nova criatura em Cristo Jesus. Aqui nesta nossa série, nós já percorremos até aqui o primeiro capítulo da carta de Paulo aos Romanos. Se você não acompanhou, gente, lá no YouTube, no canal do YouTube, nós temos lá mais de 300 vídeos disponíveis, entre eles na playlist devidamente separada pelo nosso amigo Paulo Marzanati. Está lá, então, a série Romanos, verso a verso, com os 32 episódios dessa série até aqui, comentando a respeito do primeiro capítulo da carta aos Romanos. Eu vou fazer aqui uma breve reflexão em torno do primeiro capítulo, porque hoje nós iniciamos o segundo. Então, no primeiro capítulo, nós vimos Paulo apresentando-se. Quem é Paulo, né? Ele fala o apóstolo, mas o servo de Cristo, e ele vai então tratando a respeito da sua condição diante da comunidade em Roma, que ele não fundara, que ele não conhecera pessoalmente até então, mas a quem ele dirige esta carta, estando esta comunidade no centro, na capital do império, em Roma, ele direciona então a essa comunidade cristã as suas orientações. Ele que fora chamado pelo próprio Cristo na estrada de Damasco ao seu trabalho, à sua missão, e que o Cristo direcionara para ser aquele apóstolo dos gentios, apóstolo dos estrangeiros. Ele, um doutor da lei, um conhecedor profundo da lei de Moisés e dos profetas, fora chamado a levar esta mensagem para fora das portas de Israel. Então, ele apresenta-se, fala da sua relação com a comunidade em Roma, depois apresenta o núcleo central que nós entendemos ser o pano de fundo de toda a carta aos Romanos. Ele expõe e demonstra o que é o Evangelho, a quem ele chama de poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê, tanto o judeu como também o grego. O grego aqui é o estrangeiro, é aquele que, como eu, como você, não nascemos de Israel, não somos de Israel, mas também somos convocados por essa boa nova, por essa boa notícia
que é a permanência de Jesus conosco todos os dias, como ele próprio dissera, até a consumação dos séculos. Paulo então apresenta-se, Paulo fala da sua relação com a comunidade de Roma, a intenção do envio da carta, vai nos apresentar no núcleo central e pano total presente na carta aos Romanos, pano de fundo total, a mensagem, o que é e o que propõe o Evangelho de Deus. E por fim, então, Paulo vai falar sobre qual é a condição, inicialmente ele vai olhar para isso, qual é a condição, então, da humanidade diante de Deus. Neste primeiro momento, na segunda metade, então, do primeiro capítulo da carta aos Romanos, Paulo vai explanar sobre a condição dos gentios, dos gregos, dos estrangeiros, aqueles que não estão em Israel. E ele vai, então, demonstrar a partir dali o descaminho, o desalinho em que os estrangeiros, os judeus, os não-judeus se encontravam. Os gentios se encontravam, então, num caminho de atalho, de oposição, de afastamento contínuo da lei divina. E por isso ele expõe de forma muito clara que estão debaixo do juízo de Deus, porque o tendo conhecido, não sendo através da lei e dos profetas, como os judeus o receberam, tendo-o conhecido pelas coisas criadas, pela criação, pelo fato muito claro de que aquilo que não é obra das mãos dos homens, um poder superior o fez, e o fez com um objetivo. Quando eu olho para isso e ainda assim sou negligente, sou indiferente e tomo um caminho conscientemente oposição a tudo isso, Paulo diz, somos indesculpáveis, responsabilizados sim pela nossa rejeição, pela nossa desobediência, por uma escolha do Espírito para se afastar do seu Pai. O filho que se afasta do seu Pai, deixando de lado, portanto, a proposta central, que é ser um filho de Deus no mundo, nos tornamos uns filhos da nossa própria desobediência. E é nessa condição, então, que Paulo vai explanar até o final do capítulo 1, condição em que se encontra, então, os gentios, os estrangeiros, também chamados pagãos, né? Quer dizer, aqueles que não adotaram, a partir daí, esse entendimento dessa síntese da revelação divina, que nos traz o culto ao Deus único e a relação, sobretudo, uma intimidade com este Deus Pai e a vinda do Messias, o aceite do significado da proposta existencial de ter o Cristo consigo como referencial, como modelador da nossa existência. E aí chegamos neste segundo capítulo da carta aos Romanos, que hoje iniciamos, então, um olhar especial para o primeiro verso. Vamos, essa é a proposta, né? Verso a verso. Então, primeiro versículo do segundo capítulo da carta aos Romanos, eu convido vocês para fazer essa leitura comigo, olhando primeiramente aqui duas traduções, como sempre utilizamos aqui, a primeira, João Ferreira de Almeida, e depois vamos também olhar para a Bíblia de Jerusalém. Primeiro, João Ferreira de Almeida, nós temos aqui Romanos 2, verso 1, o ensino do apóstolo é o seguinte: portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas, fazes o mesmo. Essa tradução João Ferreira de Almeida. Na Bíblia de Jerusalém, nós temos também tradução que vai nos ensinar o seguinte em Romanos 2, verso 1. Por isso és inexcusável, ó homem, quem quer que sejas, que te arvoras em juiz, porque julgando a outrem, condenas a ti mesmo, pois praticas as mesmas coisas que julgas.
Essas são as duas traduções, então, para a gente olhar essa perspectiva que Paulo começa, então, a abrir para a gente no segundo capítulo. Se até o final do primeiro ele tratou a respeito da condição da humanidade, mas olhando na perspectiva como se encontra os estrangeiros, os gentios, os fora de Israel, como já disse, agora ele vai introduzir esse mesmo assunto, nos colocando na mesma condição, mas ele vai tratar de forma mais direta com os judeus. Ele vai tratar de forma mais direta com os de sua própria raça. Eu já adianto aqui que ele vai demonstrar também que os judeus, da mesma forma, embora recebendo a lei, é a mesma lei que vai depor contra eles. E aí é uma questão de responsabilização que nós vamos analisar aqui no detalhe ao longo desses nossos comentários que se iniciam hoje aqui do segundo capítulo da carta de Paulo aos Romanos. Olhando para esse segundo capítulo, iniciando ele, nessa reflexão no verso primeiro, né, vamos ter essa devida atenção para o que Paulo está dizendo aqui. Então, ele diz e usa, né, por duas vezes, tanto a tradução de João Ferreira de Almeida quanto a tradução da Bíblia de Jerusalém, usa esse mesmo termo, esse mesmo adjetivo aqui, né, dizendo que, portanto, és inexcusável, quer dizer, és indesculpável, não tem desculpa para essa condição. Condição essa que ele diz que é quando julgas, ó homem, quem quer que sejas. Quem quer que sejas, independente do que fez, do que faz ou do que virá a fazer. Tu, ó homens, quando julgas, és indesculpável, mesmo quando julgas quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. Vamos entender isso aqui na perspectiva do ensino do Evangelho na sua totalidade. Porque não ignoramos que o próprio Jesus nos disse também para exercer julgamento. E falou de forma muito clara assim: não julgueis segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. Então a questão é: a que mentalmente eu me vinculo? Aquilo que diz respeito à reta justiça é tudo aquilo que expressa a vontade de Deus. E a vontade de Deus para a gente está manifesta onde? Na pessoa de Cristo e na aplicação da lei divina em nossa vida. Na pessoa de Cristo, eu sei como eu, humano, devo me relacionar, como eu, enquanto humano, devo viver, devo ter um olhar para a vida, devo pensar as coisas e devo manifestar isso na criação. A pessoa de Cristo me mostra isso. Por isso, como a doutrina espírita deixa muito claro, é guia, é modelo, é referência, é aquele ser modelador da existência que nós falamos aqui. Do outro lado, nós temos a lei. E a lei detalhada, explicada a partir daquilo que o próprio Cristo prometera que viria fazer, e assim o faz, o Consolador, o Espírito de verdade, ele vem nos explicar no detalhe a lei divina, a lei natural, para aplicá-la. Quando nós encontramos o estudo da doutrina lá, essas leis reproduzidas para a gente, em temáticas, né? Para que a gente vá, então, se encontrando nesse sentido de como é que eu relaciono isso à própria existência. Então, tem lá a lei de adoração, lei de trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, de destruição, lei de sociedade, lei de igualdade, lei de liberdade, lei de progresso e, por fim, lei de justiça, de amor e de caridade. Então, essa é a forma como, na estruturação do ensino que vem a partir da codificação de Allan Kardec, materializando para nós, trazendo em códigos, em livros, em uma estrutura compreensível, inteligível, racional, o entendimento, então, dessas leis divinas para aplicação na existência
Então, tenho tudo isso à disposição. Para quê? Para discernir. E quem faz discernimento, quem exerce discernimento, faz julgamento. E qual que é a distinção? O que é bom, o que é ruim, o que é o bem e o que é o mal. O que os benfeitores, os instrutores espirituais falam sobre essa distinção? De forma muito simples, eles vão dizer assim: o bem é tudo aquilo que está conforme a lei de Deus, o mal, tudo aquilo que dela se afasta. Essa é a distinção. Esse é o discernimento. Este é o julgamento a que somos chamados a fazer. Ok, sim. A grande questão é: somos chamados a julgar e condenar alguém? A resposta é absolutamente não. Negativo. Não somos chamados a condenar quem quer que seja. Por isso, tenhamos muita atenção. Se hoje ainda exercemos este mau julgamento como espécies de carcereiros de Deus, dizendo qual que é a destinação deste ou daquele, falando ou querendo dar pitaco, como se diz, no processo de salvação, entendendo de libertação da criatura. Isso é obra divina. Como traz Humberto de Campos na psicografia de Chico Xavier sobre o reino de Deus, a afirmação brilhante é que o reino de Deus é a obra divina no coração do homem. Obra divina, não é obra humana. Portanto, não depende do meu olhar, não depende do meu exame, não depende do meu julgamento de como Deus vai conduzir a criatura, como Deus vai me conduzir e conduzir as criaturas. Esses filhos que convivem comigo, como eu sou filho desse mesmo Pai, como Ele vai conduzir a família humana ao seu encontro. Isso é obra divina no coração do homem. E é por isso, e é nesse sentido, que Paulo dá o alerta aqui, logo para iniciar o segundo capítulo da carta aos Romanos. És indesculpável quando julgas ao homem, quem quer que sejas. É quem depende, meu amigo. Porque o erro do outro pode não ser o seu, mas o seu não é diferente do outro diante da lei, porque também é transgressão. E aquilo que é transgressão exige retificação, exige reabilitação diante da lei divina. E, portanto, o processo, para mim ou para você, vai ser o mesmo. O mesmo. Precisamos, da mesma forma, de arrependimento, de reparação. Passaremos pela expiação necessária para corrigir os erros cometidos, para só aí falarmos de fato em regeneração. O processo, portanto, a que somos chamados, a que somos compelidos, requer, sobretudo, da nossa parte um exercício constante de humildade. Humildade. Eu careço, eu preciso do perdão e da misericórdia. Do perdão e da misericórdia de Deus e daqueles que convivem comigo. Da mesma forma que, por isso, eu devo exercer perdão e misericórdia. Às vezes o coração está dolorido. O coração está ferido. Mas você não sabe o que me fizeram. Amados, pensemos o seguinte: o que temos feito para um Deus santo, para um Deus que nos ama de forma incondicional há milênios, depondo contra a sua própria lei. Chamados de filhos amados, nós respondemos com rebeldia. De que forma um Deus santo deveria agir conosco? É fato que Ele nos ama. É fato que Ele nos acolhe. É fato que Ele nos consola.
Mas também não é menos verdade que ele exerce justiça e juízo. E justiça e juízo conclama diante da lei que nós sejamos corrigidos. Porque é assim que um pai que ama age diante dos filhos que se rebelam diante dele. Precisamos de correção, precisamos de corrigenda. E essa correção, essa corrigenda, nas lições que nos são propostas, nem sempre, quase nunca, serão leves, serão tranquilas. Vai depender muito deste caminho de afastamento que tivemos até aqui do Pai. Quanto mais nos afastamos, mais aquelas longas eternidades de que nos falam os Espíritos sobre aqueles que transgridem a lei, será mais longo o caminho. Portanto, ao ouvir a mensagem que a Carta aos Romanos está nos propondo hoje, pensemos nisso. Pensemos que, de fato, um Deus que ama, de fato, um Deus que exerce misericórdia, não deixará de nos corrigir, mesmo que isso não nos agrade. Eu quero exemplificar o que eu estou falando aqui, como é um estudo que busca concatenar a revelação na sua totalidade, Antigo, Novo Testamento e a mensagem do Consolador prometido. Vou mostrar para vocês uma ilustração de história contada, relatada a partir de uma experiência do rei Davi. Estou falando, portanto, gente, de 1 milênio antes do Cristo, uma história aí de 3 milênios. Davi, então, isso vai ser relatado no segundo livro de Samuel, capítulo 12. Ele vai ter um encontro com um profeta que chamava Natã. E o texto de 2 Samuel 12 diz o seguinte: que Natã, então, apresentando-se, ele a Davi disse, começa a contar uma história para o rei Davi. Diz assim: havia numa cidade 2 homens, um rico e um outro pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela tinha crescido com ele, com seus filhos. Deu de comer para ela, do seu copo bebia, dormia em seu regaço, a tinha como uma filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para assar e dar ao viajante que viera a ele. E o que ele fez? Tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Em vez de tomar daquilo que era seu, ele foi buscar aquilo que era do outro. Então o furor do rei Davi se acendeu, ouvindo aquela história do profeta Natã. Em grande maneira contra aquele homem se acendeu a fúria do rei Davi e disse então ao profeta: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. O verso 7 do segundo livro de Samuel, do profeta Samuel, no capítulo de número 12, o verso 7, então, Natã vai dizer a Davi: tu é este homem, Davi. Tu é este homem. Davi vai receber o impacto daquela fala do profeta. Porque ele tinha entendido que era um outro. Ele estava olhando para fora. E o que acontecera na vida íntima, pessoal do rei Davi, ele acreditava que aquilo estava escondido. Porque ele se dizia amigo de Urias, o seu soldado. Urias fora para a guerra.
E Davi pensou: se eu colocá-lo numa determinada posição estratégica nessa guerra, é muito provável que ele venha a morrer. E qual que era o interesse de Davi nisso? Ele queria a mulher de Urias, Betseba. Ele assim o fez. Urias morreu. Ele ficou com a mulher de Urias. Casou com ela, teve um filho com ela, mas ele assim o fez. O profeta Natan está expondo aqui, com a autoridade daquele profeta, como diz a doutrina espírita, um homem de bem inspirado por Deus, que se conhece por palavras e por ações, ele está sendo a boca do próprio Deus para falar para Davi. Você achou injusta a história que eu contei aqui? De um homem que tinha muito, recebera muito, como tu, Davi, recebera. E ainda assim foi buscar a única riqueza que tinha aquele homem. Foi oferecer aos teus maus instintos a tua cobiça, aquela que era a riqueza afetiva daquele a quem você dizia que era amigo, Urias. Ah, Davi, tu és este homem. Olhemos para nós mesmos, diante do espelho. E vamos pensar, refletindo, meditando, nessa busca de autoconhecimento, sobre tudo aquilo que nos desagrada quando eu olho para fora, quando eu olho para o outro. Ah, mas o fulano e o Beltrano, eles são assim, assado, fazem isso, fazem aquilo outro. É insuportável, é um absurdo isso. Olhando para nós mesmos. Será que na nossa consciência não é mais o profeta Natan? É na nossa consciência. Ela não diria também: tu és este homem. Eu sou este homem. Aquele que transgride, aquele que desobedece, aquele que rejeita a Deus através de suas más ações, seus maus pensamentos. Tu és este homem. Refletindo, portanto, à luz também da doutrina espírita, nós vamos entender. Olhando para o 10º capítulo da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, com Allan Kardec, não à toa intitulado Bem-aventurados os misericordiosos, o próprio codificador vai explanar em torno do ensino de Jesus, em Mateus capítulo 7, quando ele diz: porque vedes um argueiro no olho do vosso irmão, vós que não vedes uma trave que se encontra no vosso olho? Como dizeis ao vosso irmão: deixai-me tirar o argueiro do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso? Hipócritas! Tirai primeiro a trave do vosso olho, e então vereis como podeis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Kardec comenta no item 10, deste 10º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Um dos defeitos da humanidade é ver o mal de outrem antes de ver os que estão em nós. Para julgar-se a si mesmo, seria preciso poder se olhar num espelho, transportar-se de alguma sorte para fora de si e se considerar como uma outra pessoa, perguntando-se: que pensaria se visse alguém fazendo o que faz? Incontestavelmente é o orgulho que leva o homem a se dissimular os próprios defeitos, tanto ao moral como ao físico. Esse defeito é essencialmente contrário à caridade, porque a verdadeira caridade ela é modesta, ela é simples, ela é indulgente. A caridade orgulhosa é um contrassenso.
uma vez que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro. Como com efeito, o homem que é bastante para crer na importância de sua personalidade, na supremacia dessas qualidades, pode ter ao mesmo tempo bastante abnegação para fazer ressaltar em outro o bem que poderia eclipsá-lo, em lugar do mal que poderia realçá-lo. Se o orgulho é o pai de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes, escreve Allan Kardec. Para concluir, encontramos-lo no fundo e como móvel de quase todas as ações. Por isso, Jesus se dedicou a combatê-lo como principal obstáculo ao progresso. Progresso, lembremos, lei divina. O orgulho, o meu, o seu, se opõe a isso. E por isso, atenção, ouvidos de ouvir, olhos de ver, para a mensagem da carta aos Romanos de hoje. Portanto, és indesculpável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro. Pois tu que julgas, fazes o mesmo. Amados, essas foram as nossas reflexões em torno deste segundo capítulo do primeiro verso, olhando para o primeiro verso, portanto, principiando aqui este novo capítulo da carta aos Romanos, na nossa série Romanos, verso a verso. Reforço o convite das redes sociais, seja na página do Facebook, basta curtir, ou no canal do YouTube, se inscreva e acione o sino de notificações para receber os novos vídeos, atividades semanais do V de Jesus. Fica o convite, portanto, e o nosso pedido para que você possa, então, curtir, compartilhar, leve adiante a mensagem, porque essa mensagem do Evangelho é aquela que cura, de fato, a nossa alma. Esta é a proposta, esse é o nosso desejo. Meus votos aqui de paz, luz e sabedoria. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Até a próxima. Até breve.